Bom dia, pessoal. 23 de janeiro, ou melhor, 23 de fevereiro, vamos continuar. Próximo episódio de leitura de livros, Esaú e Jacó. Vamos começar. Capítulo 52, Um segredo. Eis agora a matéria da conspiração. Na rua, ao virem de São Clemente, foi que Pedro, gastado o melhor do tempo com a carta e o jantar, pôde revelar à moça um segredo. Titia disse lá em casa que Dona Cláudia lhe contara um segredo. Não diga nada, que seu pai vai ser nomeado presidente da província. Não sei nada disso, mas não creio, porque papai é conservador. Dona Cláudia disse à titia que ele é liberal, quase radical. Parece que a presidência é certa. Ela pediu segredo, e titia, quando nos contou, também pediu segredo. Eu também lhe peço que não diga nada, mas é verdade. Verdade como? Papai não vai com liberais. O senhor não sabe como o papai é conservador. Se ele defende os liberais, é porque é tolerante. Se a província fosse a do Rio de Janeiro, eu gostaria, porque não era preciso ir morar em Praia Grande. E se ele fosse, a viagem é só de meia hora. Eu podia ir lá todos os dias. Era capaz? Apostemos. Flora, depois de um instante, para quê, se não há presidência? Suponha que há. É preciso supor muito que há presidência e que a província é a do Rio. Não, não há nada. Então suponha só metade, que há presidência e que é Mato Grosso. Flora teve um calafrio. Sem admitir a nomeação, tremeu ao nome da província. Pedro lembrou ainda o Amazonas, Pará, Piauí. Era o infinito, mormente se o pai fizesse boa administração, porque não voltaria tão cedo. Já agora, a moça resistia menos, achava possível e abominável, mas dizia isto para si, dentro do coração. De repente, Pedro, quase estacando o passo, se ele for, eu peço ao governo o lugar de secretário e vou também. A luz intermitente das lojas, refletindo no rosto da moça à medida que eles iam passando por elas, ajudava a dos lampiões da rua e mostrava a emoção daquela promessa. Sentia-se que o coração de Flora devia estar batendo muito. Breve, porém, começou ela a pensar em outra coisa. Natividade não consentiria nunca. Depois, um estudante. Não podia ser. Pensou em algum escândalo. Que ele fugisse, embarcasse, fosse atrás dela. Tudo isto era visto ou pensado em silêncio. Flora não se admirava de pensar tanto e tão atrevidamente. Era como o peso do corpo que não sentia. Andava, pensava, como transpirava. Não calculou sequer o tempo que ia gastando em imaginar e desfazer ideias. Que isto lhe desse mais prazer que desprazer, é certo. Ao pé dela, Pedro ia naturalmente cuidando, com os olhos nos pés e os pés nas nuvens. Não sabia que dissesse no meio de tão longo silêncio. Entretanto, a solução parecia-lhe única. Já não pensava na presidência do Rio. Queria-se com ela, no ponto mais remoto do império, sem o irmão. A esperança de se desterrarem assim de Paulo verdejou na alma de Pedro. Sim, Paulo não iria também. A mãe não se deixaria ficar desamparada. Que perdesse um filho, vá, mas ambos. A quem quer que este final de monólogo pareça egoísta, peço-lhes pelas almas dos seus parentes e amigos que estão no céu, peço-lhe que considere bem as causas. Considere o estado da alma do rapaz, a contiguidade da moça, as raízes e as flores da paixão, a própria idade de Pedro, o mal da terra, o bem da mesma terra. Considere mais a vontade do céu, que vela por todas as criaturas que se querem, salvo se um só é que quer a outra, porque então o céu é um abismo de iniquidades, e não lhe importa esta imagem. Considere tudo, amigo. Deixe-me ir contando só e contando mal o que se passou naquele curto trânsito entre as duas casas. Quando lá chegaram, falavam de boca. Em cima, como viste, continuaram a falar até que o assunto da presidência voltou. Flora notou então a cautelosa insistência com que Ares olhava para eles, como se buscasse adivinhar a matéria da conversação. Sentia que não estivesse ali também, ouvindo e falando, finalmente prometendo fazer alguma coisa por ela. Ares podia sim, era seu amigo e todos o tinham em grande conta. Podia intervir e destruir o projeto da presidência. Sem querer nem saber, diria isto mesmo com os olhos ao velho diplomata. Retirava-os, mas eles iam de si mesmos repetir o monólogo, e acaso perguntar alguma coisa que Ares não percebia e devia ser interessante. Pode ser que refletissem a angústia ou o que quer que era que lhe doía dentro. Pode ser,
A verdade é que Ares começou a ficar curioso, e tão depressa Pedro deixou o lugar para acudir ao chamado da mãe, deixou ele na atividade para ir falar à moça. Flora, já de pé, mal teve tempo de trocar duas palavras, dessas que não se podem interromper sem dor ou prurido, ao menos. Ares perguntava-lhe se nunca lhe dissera que sabia adivinhar. Não, senhor. Pois sei. Adivinhei agora mesmo que me quer dizer um segredo. Flora ficou espantada. Não querendo negar nem confessar, respondeu-lhe que só adivinhara a metade. A outra é? A outra é pedir-lhe um obséquio de amizade. Peça? Não, agora não. Já nos vamos embora. Mamãe e papai estão fazendo as despedidas. Só se for na rua. Quer vir conosco a São Clemente? Com o maior prazer. Capítulo 53 de Confidências. Entenda-se que não. Não era com prazer maior nem menor. Era imposição da sociedade, desde que Flora o pedira, não sei se discretamente. Que a isto ligasse tal ou qual desejo de saber algum segredo, não serei eu que o negue, nem tu, nem ele mesmo. Ao cabo de alguns instantes, Aires ia sentindo como esta pequena lhe acordavam as vozes mortas, falhadas ou não nascidas, vozes de pai. Os gêmeos não lhe deram um dia a mesma sensação, senão porque eram filhos de natividade. Aqui não era mãe, era a mesma Flora, o seu gesto, a sua fala e, porventura, a sua fatalidade. Mas quer-me parecer que desta vez ela está presa. Escolheu, enfim, pensou Aires. Flora falou-lhe da presidência, mas não lhe perdi o segredo, como as outras pessoas. Confessou-lhe que não queria ir daqui, fosse para onde fosse, e acabou dizendo que tudo estava nas mãos deles. Só ele podia despersuadir o pai de aceitar a presidência. Ares achou tão absurdo esse pedido que esteve a quase a rir, mas susteve-se bem. A palavra de Flora era grave e triste. Ares respondeu, com brandura, que não podia nada. Pode muito, todos atendem aos seus conselhos. Mas eu não dou conselhos a ninguém, acudiu Ares. Conselheiro é um título que um imperador me conferiu, por achar que eu merecia, mas não obriga a dar conselhos. A ele mesmo se lhes darei se me os pedir. Imagine agora se eu vou à casa de um homem ou mando chamá-lo à minha para dizer que não seja presidente da província. Que razão lhe daria? Não tinha razões a moça, tinha necessidade. Apelou para os talentos do ex-ministro, que achariam a boa razão. Nem se precisavam razões, bastava falar dele e a arte de Deus que lhe dera de agradar a toda a gente, de arrastar, de influir, de obter o que quisesse. Ares viu que ela exagerava para o atrair, e não lhe pareceu mal. Não obstante, contestou tais méritos e virtudes. Deus não lhe dera arte nenhuma, disse ele. Mas a moça ia sempre afirmando, em tal maneira que Ares suspendeu a contestação e fez uma promessa. Vou pensar. Amanhã ou depois, se achar algum recurso, tentarei o negócio. Era paliativo. Era também um modo de fazer cessar a conversação, estando a casa próxima. Não contava o pai de Flora que a fina força lhe quis mostrar àquela hora uma novidade, aliás, uma velharia, um documento de valor diplomático. Venha, suba, 5 minutos apenas, conselheiro. Ares suspirou em segredo e curvou a cabeça ao destino. Não se luta contra ele, dirás tu. O melhor é deixar que pegue pelos cabelos e nos arraste até onde queira alçar-nos ou despinhar-nos. Batista nem lhe deu tempo de refletir. Era todo desculpas. 5 minutos está livre de mim, mas verá que lhe pago o sacrifício. O gabinete era pequeno. Poucos livros e bons, os móveis graves, um retrato de Batista com a farda de presidente, um almanaque sobre a mesa, um mapa na parede, algumas lembranças do governo da província. Enquanto Aires circulava os olhos, Batista foi buscar o documento. Abriu uma gaveta, tirou uma pasta. Abriu a pasta, tirou o documento, que não estava só, mas com outros. Conhecia-se logo, por ser um papel velho, amarelo, em partes roído. Era uma carta do Conde de Oeiras, escrita ao ministro de Portugal na Holanda. É o dia das antiguidades, pensou Aires. A tabuleta, o tinteiro, este autógrafo. A carta é importante, mas longa, disse Batista. Não podemos lê-la agora. Quer levá-la? Não lhe deu tempo de responder. Pegou de uma sobrecarta grande e meteu dentro o manuscrito, com esta nota por fora. Ao meu excelentíssimo amigo conselheiro Aires. Enquanto ele fazia isso, Aires passava os olhos pela lombada de alguns livros. Entre eles havia 2 relatórios da presidência de Batista, ricamente encadernados. Não me atribua esse luxo, acudiu o ex-presidente.
Foi um mimo da secretaria do governo que nunca fez isto a ninguém. Era um pessoal muito distinto. E foi à estante e tirou um dos relatórios para ser melhor visto. Aberto, mostrou a impressão e as vinhetas. Lido, podia mostrar o estilo por um lado e, por outro, a prosperidade das finanças. Batista limitou-se aos algarismos totais. Despesa, 1.294 contos, 790 mil réis. Receita, 1.544 contos, 209 mil réis. Saldo, 249 contos, 419 mil réis. Verbalmente explicou o saldo, que alcançou pela modificação de alguns serviços e por um pequeno aumento de impostos. Reduziu a dívida provincial, que achou em 384 contos e deixou em 350 contos. Fez obras novas e consertos importantes. Iniciou uma ponte. A encadernação corresponde à matéria, disse Aires para concluir a visita. Batista fechou o livro e redarguiu que já agora não iria sem lhe resolver uma consulta. Tudo às avessas, concluiu. Eu de manhã resolvo as consultas, agora à noite sou eu que as faço. Tal foi o introito, mas do introito ao credo há sempre um passo estirado, e o principal da missa para ele estava no credo. Não achando o texto do missal, explicou-lhe o sinete, uma pena de ouro, um exemplar do Código Criminal. O código, posto que velho, valia por 30 novos, não que tivesse melhor rosto, senão que trazia anotações manuscritas de um grande jurista, fulano. Tendo passado longa parte da vida no exterior, o conselheiro mal conhecera o autor das notas, mas desde que ouviu chamar-lhe grande, assumiu a expressão adequada. Pegou do código com cuidado, leu algumas das notas com veneração. Durante esse tempo, Batista ia criando fôlego, compôs uma frase para iniciar a consulta e só esperava que Ares fechasse o livro para soltá-lo. Mas o outro ia demorando o exame do código. Podia ser uma pontinha de malignidade, mas não era. Os olhos de Ares tinham uma faculdade particular, menos particular do que parece, porque outros a possuirão calados. Os olhos de Ares tinham uma faculdade particular, menos particular do que parece, porque outros a possuirão calados. Vinha a ser que eles não saíam da página, mas em verdade já lhes prestava menos atenção. O tempo, a gente, a vida, coisas passadas, surgiam a espiá-lo por detrás do livro com que tinham vivido, e Ares ia tornando a ver um Rio de Janeiro que não era este, ou apenas o fazia lembrado. Nem cuides que eram só réus e juízes. Era o passeio, a rua, a festa, velhos patuscos e mortos, rapazes frescos e agora enferrujados como ele. Batista tossiu. Ares voltou a si e leu algumas das notas que o outro devia trazer de cor, mas eram tão profundas. Enfim, mirou a encadernação, achou o livro bem conservado, fechou-o, restituiu-o à biblioteca. Batista não perdeu um instante, correu imediato ao assunto, com medo de o ver pegar em outro livro. Confesso-lhe que tenho um temperamento conservador. Também eu guardo presentes antigos. Não é isso. Refiro-me ao temperamento político, verdadeiramente a opiniões e temperamentos. Um homem pode muito bem ter um temperamento oposto às suas ideias. As minhas ideias, se as cotejarmos com os programas políticos do mundo, são antes liberais e algumas libérrimas. O sufrágio universal, por exemplo, é para mim a pedra angular de um bom regime representativo. Ao contrário, os liberais pediram e fizeram voto censitário. Hoje estou mais adiantado que eles. Aceito que há, por hora, mas antes do fim do século, é preciso rever alguns artigos da Constituição, 2 ou 3. Ares escondia o espanto. Convidado assim àquela hora, uma profissão de fé política, Batista insistia na distinção do temperamento e das ideias. Alguns amigos velhos, que conheciam essa dualidade moral e mental, é que teimavam em querer que ele aceitasse uma presidência. Ele não queria. Francamente, que lhe parecia ao conselheiro? Francamente, acho que não. Que não tenho razão em quê? Em recusar. Propriamente, não recusei nada. Há um grande trabalho neste sentido. E o meu desejo, acrescentou com mais clareza, é que os bons amigos sagazes me dizem que tal coisa é acertada, que não parece que seja. Eu penso que é. De maneira que, se o caso fosse com o senhor, comigo não podia ser. Sabe que eu já não sou deste mundo, e politicamente nunca figurei em nada. A diplomacia tem este efeito que separa o funcionário dos partidos e o deixa tão alheio a eles que fica impossível de opinar com verdade, ou quando menos, com certeza.
mas não me disse que acha. Acho que se posso aceitar uma presidência se me oferecerem? Pode. Uma presidência aceita-se. Pois então saiba tudo. É a única pessoa da sociedade com quem me abro assim francamente. A presidência foi me oferecida. Aceite, aceite. Está aceita. Já? O decreto assina-me sábado. O decreto assina-se sábado. Então aceite também os meus parabéns. Propriamente, a lembrança não foi do ministério. Ao contrário, o ministério não se resolveu antes de saber se efetivamente fiz uma eleição contra os liberais há anos. Mas logo que soube que por não os perseguir é que fui demitido, aceitou a indicação de chefes políticos e recebi pouco depois este bilhete. O bilhete estava no bolso, dentro da carteira. Qualquer outro, alvoroçado com a nomeação próxima, levaria tempo a achar o bilhete no meio dos papéis. Mas Batista possuía o tato dos textos. Tirou a carteira, abriu-a descansado e, com os dedos, sacou o bilhete do ministro, convidando-o a uma conversação. Na conversação, ficou tudo assentado. E esse é o fim do longo episódio de mais uma leitura de livro de Esaú e Jacó. Até o próximo.